O 15º segredo da mente milionária. As pessoas ricas colocam o dinheiro para trabalhar para elas. Vamos rasgar de vez o velho roteiro do trabalhe duro para enriquecer e revelar a verdade que separa os ricos de quem apenas sobrevive. Essa verdade vai doer, mas também vai libertar. Porque quando você entende que o jogo da riqueza não é sobre o quanto você sua, mas sobre o quanto seu dinheiro sua por você, tudo muda. Você já se pegou dizendo, eu trabalho demais e ainda assim o dinheiro nunca é suficiente? Talvez você esteja fazendo exatamente tudo o que te ensinaram. Estudou, conseguiu um emprego, cumpre suas horas diárias com dedicação, mas ainda assim sente que está sempre correndo atrás e nunca alcançando a liberdade que tanto deseja. A pergunta que ninguém te ensinou a fazer é: o seu dinheiro está trabalhando por você ou é você quem está trabalhando por ele e pagando um preço alto por isso? A maioria das pessoas foi programada para acreditar que a única forma de ganhar dinheiro é trocando horas por salário. Elas crescem ouvindo frases como dinheiro não nasce em árvore ou só ganha quem trabalha muito. E de tanto repetir isso, vivem uma vida inteira correndo atrás de dinheiro, enquanto os ricos vivem a realidade oposta. O dinheiro corre atrás deles. E o mais cruel é que essa mentalidade não nasce com você. Ela é implantada. Implantada por pais bem-intencionados, por professores que nunca enriqueceram, por um sistema que te prepara para ser empregado, mas nunca ensina como fazer o dinheiro trabalhar para você. Você foi treinado para se exaurir em busca de estabilidade. Mas quem é rico aprendeu cedo que a verdadeira liberdade vem de uma fonte diferente: renda passiva. Neste vídeo, você vai descobrir os fundamentos da mente milionária quando o assunto é alavancagem financeira, liberdade e investimento. Vai entender por que os ricos não apenas trabalham, mas criam sistemas, compram ativos e constroem fontes de rendimento que continuam produzindo mesmo quando eles dormem. E o mais importante, vai aprender como começar, mesmo que você ache que ainda não tem dinheiro suficiente. Se você está cansado de viver no piloto automático, sempre esperando o próximo pagamento, sem ver progresso real na sua vida financeira, esse vídeo é para você. A liberdade que você deseja não está na próxima promoção, no segundo emprego ou em mais uma maratona de horas extras. Está na sua capacidade de virar a chave da sua mente e entender como colocar o seu dinheiro para trabalhar por você, em vez de continuar escravo dele. Prepare-se para uma virada de consciência. Aqui, você vai descobrir que a verdadeira inteligência financeira não é trabalhar mais, é trabalhar com mais estratégia. E que a riqueza não se constrói com suor eterno, mas com decisões certeiras, consistentes e inteligentes. Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem conquistar uma vida de liberdade, enquanto outras, mesmo se matando de trabalhar, continuam presas em dívidas, estresse e escassez? A resposta não está apenas na quantidade de esforço, nem mesmo na sorte, mas na maneira como pensam, agem e se relacionam com o dinheiro. A maioria das pessoas foi condicionada a acreditar que, para vencer na vida, é preciso trabalhar duro. E essa crença, enraizada desde a infância, molda sua realidade financeira sem que percebam. Crescemos ouvindo frases como dinheiro não nasce em árvore, tem que ralar muito para ter alguma coisa, ou ainda, quem muito dorme pouco ganha. E, sem perceber, passamos a valorizar o suor mais do que a inteligência financeira. O resultado? Milhões de pessoas dedicam sua vida inteira a trocar tempo por dinheiro, sem nunca aprender a fazer o dinheiro trabalhar por elas. Esse é o ponto de ruptura entre a mentalidade rica e a mentalidade pobre. Enquanto os ricos compreendem que o trabalho duro é um degrau, não o destino, os de mentalidade pobre fazem do esforço constante o único caminho que conhecem.
Pessoas ricas colocam o dinheiro para trabalhar. Pessoas de mentalidade pobre continuam trabalhando pelo dinheiro até o fim da vida. Parece duro dizer isso, mas é a verdade. E você precisa encarar esse fato de frente se quiser mudar sua realidade. A mentalidade milionária não rejeita o trabalho. Ela o entende como etapa estratégica. Você trabalha intensamente no início para construir estruturas, plantar sementes, desenvolver alicerces sólidos, mas, em algum ponto, essas sementes precisam crescer e começar a dar frutos mesmo quando você está dormindo. Os ricos constroem sistemas, criam negócios, compram ativos, investem em ideias e oportunidades. O dinheiro, para eles, é um soldado que deve ser colocado em campo, produzindo mais dinheiro. E esse ciclo de produção continua, com ou sem a presença física do seu dono. Agora, olhe à sua volta. Quantas pessoas você conhece que estão sempre cansadas, sempre sem tempo, correndo atrás de um salário, contando os centavos até o fim do mês? Quantas delas estão sacrificando saúde, relacionamentos e sonhos por uma promessa que nunca se realiza? A de que um dia, se trabalharem bastante, tudo vai melhorar. E o que acontece na maioria das vezes? Elas envelhecem cansadas, ressentidas e com medo do futuro. Não porque são preguiçosas, mas porque nunca foram ensinadas a fazer o dinheiro trabalhar por elas. Essa mudança de paradigma é poderosa. Quando você entende que cada real que ganha pode ser colocado para gerar outros reais, sem exigir o seu esforço direto e constante, tudo muda. Você sai do modo sobrevivência e entra no modo liberdade. Rendimento passivo deixa de ser um conceito distante e se transforma em uma prioridade diária. Você começa a se perguntar: o que posso criar hoje que continuará me gerando retorno amanhã? E essa pergunta se torna a bússola da sua jornada financeira. Muitas pessoas acham que só os milionários podem fazer isso, que é preciso muito dinheiro para começar a investir ou construir algo. Mas a verdade é que o hábito vem antes da quantia. Assim como o corpo é moldado pelo treino contínuo e não pela intensidade de um único dia, sua liberdade financeira é construída com pequenas decisões consistentes. Poupar, investir, aprender sobre finanças, criar fontes de renda que não dependam diretamente da sua presença. Tudo isso é possível mesmo com pouco, desde que haja consciência e compromisso. O ponto de virada começa aqui. Reconhecer que, se você continuar apenas dando duro pelo seu dinheiro, nunca será verdadeiramente livre. Você estará sempre correndo atrás, preso no ciclo de esforço e cansaço. Mas quando começa a colocar seu dinheiro para trabalhar por você, planta a semente da autonomia. E essa semente, regada diariamente com disciplina e visão de longo prazo, floresce em uma vida onde você escolhe o que fazer com seu tempo, e não o contrário. Imagine acordar num dia comum e perceber que sua conta bancária cresceu enquanto você dormia. Nenhuma hora extra, nenhum cliente novo, nenhuma nova entrega de serviço. Apenas o reflexo de um sistema que você criou e que continua operando silenciosamente a seu favor. Esse é o poder de colocar o dinheiro para trabalhar por você. E essa não é uma fantasia reservada aos bilionários do Vale do Silício ou aos investidores da Bolsa de Valores. É uma realidade acessível, desde que você esteja disposto a romper com o condicionamento que te ensinou a trocar tempo por dinheiro como única saída. O que separa quem vive para pagar boletos de quem vive para construir patrimônio não é a sorte nem a herança. É o foco na criação de ativos. Renda ativa, aquela que você precisa estar presente para receber, é importante, claro. Mas ela deve ser usada como trampolim para algo maior, renda passiva. Essa é a verdadeira chave da liberdade financeira. Renda que vem de imóveis alugados, royalties, infoprodutos, sistemas automatizados, licenciamento de ideias, investimentos bem posicionados.
São fontes de receita que continuam fluindo, mesmo quando você está viajando, descansando ou doente. O problema é que, para a maioria das pessoas, essa ideia parece distante. Por que isso acontece? Porque fomos ensinados a valorizar apenas o suor. A medida de sucesso para muitos é o cansaço. Se você não está exausto, parece que não trabalhou o suficiente. E isso é um veneno silencioso. Esse tipo de mentalidade faz com que as pessoas busquem, repetidamente, empregos que pagam por hora, freelas que dependem da sua presença constante, cargos em que você só ganha quando está disponível. Isso cria uma prisão invisível. Você se torna dependente da sua capacidade de produzir constantemente. Um pequeno imprevisto, uma doença, um acidente, um momento de pausa e o seu dinheiro para de entrar. Essa não é uma vida livre, é uma vida refém. Agora, olhe para o outro lado. Pessoas com mentalidade milionária usam sua energia para construir uma estrutura que continue funcionando sem elas. Isso exige, sim, esforço inicial. Exige disciplina, aprendizado, sacrifícios temporários. Mas esse esforço não é eterno. Ele é calculado, intencional, estratégico. O rico planta para colher. Ele não espera que o dinheiro apareça magicamente. Ele faz o dinheiro nascer, não do acaso, mas da inteligência aplicada com consistência. Esse é o segredo. Parar de pensar apenas no que você pode ganhar com o seu tempo e começar a pensar no que você pode criar com seu dinheiro. Pense como um investidor. Cada real que você ganha pode ser multiplicado se for alocado da forma certa. E isso não depende do quanto você ganha, mas do que você faz com o que ganha. Conheço pessoas que ganham muito e vivem endividadas, e outras que começaram com pouco, mas usaram bem cada centavo, e hoje vivem de renda. A diferença está no modelo mental. A mente milionária vê o dinheiro como um exército de pequenos trabalhadores. Cada real é um soldado. E você decide, vai deixá-lo parado ou vai colocá-lo em campo, trabalhando por você, trazendo mais soldados, mais recursos, mais liberdade. A resposta a essa pergunta determina o rumo da sua vida financeira. É uma decisão, uma mudança de foco, uma nova postura diante do dinheiro. Você não precisa de sorte, precisa de visão, precisa de estratégia, precisa entender que dar duro não é suficiente. Que a liberdade não chega para quem corre o tempo todo atrás de dinheiro. Ela chega para quem aprende a fazer o dinheiro correr atrás dele. E essa virada de chave começa quando você diz, basta, eu vou parar de apenas sobreviver. Eu vou criar sistemas, eu vou investir, eu vou aprender o que for necessário para que o meu dinheiro trabalhe por mim, porque eu mereço uma vida livre, leve e próspera. Existe um divisor de águas silencioso entre quem apenas sobrevive e quem prospera. E ele está em uma palavra, alavancagem. Essa é a habilidade que diferencia aqueles que estão presos em um ciclo infinito de trabalho daqueles que constroem legados e desfrutam da liberdade de verdade. E o que é alavancar, afinal? É usar inteligentemente recursos financeiros, humanos, tecnológicos, para gerar valor, sem depender exclusivamente da sua força de trabalho. É como encontrar uma alavanca e mover algo 10 vezes maior do que você poderia com as próprias mãos. É inteligência aplicada à criação de riqueza. Pessoas com mentalidade pobre acreditam que a alavancagem é arriscada, que é perigoso colocar dinheiro onde não se tem controle, que é melhor guardar do que investir. E essa crença se transforma em uma prisão. Porque enquanto elas trabalham mais e mais para manter o básico, pessoas com mentalidade rica estão plantando sementes, negócios, imóveis, ideias, investimentos que crescem sozinhos e dão frutos abundantes no tempo certo. O dinheiro, quando bem orientado, é como um jardineiro que não dorme. Enquanto você vive a sua vida, ele está lá, agindo, multiplicando-se.
E o mais interessante é que quanto mais ele trabalha, menos você precisa trabalhar. O esforço deixa de ser o fim e passa a ser o meio. Você não trabalha por obrigação, mas por propósito. Você escolhe trabalhar e não é mais escravo da agenda nem do cansaço. Esse é o ponto em que o jogo vira. Quando o seu esforço começa a produzir efeitos que vão além da sua presença física. Quando você olha para o seu extrato e vê que o dinheiro entrou, mesmo sem você ter feito nada naquele dia. Não por mágica, mas porque você construiu esse sistema de forma consciente. Mas para chegar lá, é preciso quebrar crenças profundas, como a ideia de que trabalhar menos é preguiça, ou que investir é só para ricos, ou que negócio bom é aquele que você controla de perto o tempo todo. Essas ideias parecem seguras, mas são sabotadoras. Elas te mantêm no piloto automático da escassez. E para sair disso, é preciso coragem. Coragem para aprender sobre investimentos, mesmo que você nunca tenha ouvido falar de juros compostos. Coragem para estudar modelos de negócios que funcionam sem a sua presença, mesmo que isso pareça impossível. Coragem para confiar que o dinheiro pode, sim, se tornar um aliado e não um inimigo que te persegue. Claro, o caminho não é mágico. Ele exige comprometimento, decisões difíceis e muitas vezes abrir mão do prazer imediato em nome de um bem maior. Mas essa renúncia temporária não é sacrifício, é estratégia. É plantar agora para colher amanhã. E quando a colheita chega, ela vem com sabor de liberdade, com a leveza de saber que sua vida não depende mais apenas do seu suor, mas de sistemas que você construiu, de escolhas inteligentes que você fez, de um plano que você teve coragem de executar. E tudo começa com uma pergunta simples, porém poderosa. O que posso fazer hoje para que meu dinheiro trabalhe por mim amanhã? Talvez a resposta esteja em aprender mais sobre finanças. Talvez esteja em reorganizar seus gastos. Ou talvez esteja em dar o primeiro passo para tirar do papel aquele projeto que pode virar uma fonte de renda passiva. Qualquer que seja a resposta, o que importa é começar. Porque enquanto muitos apenas sonham com a liberdade financeira, os verdadeiros milionários a constroem. Um investimento, uma decisão, uma estratégia por vez. A grande verdade é que trabalhar duro é nobre, mas trabalhar de forma inteligente é transformador. E quando você entende isso, tudo muda. Porque você deixa de apenas ganhar dinheiro. Você passa a multiplicá-lo. E isso não é ganância. Isso é sabedoria. É entender que quanto mais você tem, mais você pode contribuir, impactar, ajudar, viver com propósito. A liberdade financeira não é sobre parar de trabalhar. É sobre escolher quando, como e com quem trabalhar. É sobre viver com intenção e não por obrigação. A liberdade financeira é mais do que um destino, é um modo de viver. E tudo começa com uma visão. Uma visão clara de onde você quer chegar, de como deseja viver, do que está disposto a abrir mão hoje para conquistar uma realidade muito maior amanhã. Essa clareza de visão é o que sustenta as decisões mais difíceis. Porque quando você sabe para onde está indo, não se perde em pequenas distrações do caminho. E é exatamente por isso que os ricos não pensam apenas no mês seguinte, mas nos próximos 5, 10 ou 20 anos. Eles não vivem de salário em salário, vivem de estratégia em estratégia, de alavancagem em alavancagem. Pessoas de mentalidade pobre, por outro lado, estão presas ao curto prazo. Elas gastam hoje o que nem receberam ainda. Compram agora e parcelam em 10 vezes. Trocam tempo por prazer imediato e se assustam quando a conta chega. Vivem como se o amanhã não existisse, até que ele bate à porta exigente, impiedoso. E quando o futuro chega, ele cobra caro de quem não o preparou. Essa é a verdade crua. Por mais desconfortável que pareça, o amanhã vem.
E a pergunta que fica é: você está construindo o seu futuro ou apenas adiando a sua realidade? O segredo dos ricos é simples, mas poderoso. Eles pensam como investidores. Enxergam o dinheiro como sementes. Cada real que possuem é tratado como um potencial gerador de mais valor. E por isso, eles poupam, investem, se informam, buscam orientação e aprendem a usar os instrumentos certos para fazer o dinheiro crescer, sem depender exclusivamente do próprio esforço físico ou mental. Eles entendem que é possível viver bem hoje, sem comprometer o amanhã. E mais do que isso, sabem que é possível crescer constantemente se houver equilíbrio entre prazer, disciplina e visão de longo prazo. Mas não se engane, pensar como investidor não significa deixar de viver. Significa aprender a viver com consciência. Significa entender que prazer e responsabilidade podem andar juntos. Que você pode, sim, jantar fora, viajar, comprar o que deseja, desde que isso faça parte de um plano que construa riqueza e não dívida. Os ricos não vivem em privação. Eles apenas escolhem quando e como usufruir. Eles plantam antes de colher, administram antes de gastar, constroem antes de desfrutar. E é isso que faz toda a diferença. Para isso, é necessário desenvolver uma nova forma de pensar, uma nova identidade financeira. Isso começa com o conhecimento sobre o funcionamento do dinheiro, sobre investimentos, sobre como o mercado se move, mas não para se tornar um especialista técnico, e sim para tomar decisões melhores, mais conscientes. Quanto mais você entende, menos você tem medo. Quanto mais você se envolve, mais você se sente no controle. E o controle é a chave para quebrar o ciclo da dependência. E não estamos falando de grandes fortunas, necessariamente. O que transforma a vida financeira de alguém não é o quanto ganha, mas o que faz com o que ganha. Há pessoas com salários altos presas em dívidas intermináveis. E há pessoas com rendimentos simples que conseguem prosperar, investir e até se aposentar cedo. Porque o segredo não está no valor, está na mentalidade, na forma como se pensa, age e decide. O seu presente é apenas o reflexo de escolhas passadas. Mas o seu futuro pode ser reescrito agora, com as decisões que você fizer a partir de hoje. Tudo muda quando você decide que seu dinheiro não é para ser apenas gasto, mas para ser multiplicado. Que você não é apenas um consumidor, mas um construtor. Que sua liberdade não é um sonho distante, mas uma meta concreta. A partir desse momento, você para de correr atrás do dinheiro e começa a caminhar com ele, como um parceiro, um aliado, um recurso que trabalha para você, e não o contrário. E essa virada muda tudo. Sua rotina, sua autoconfiança, sua autoestima, suas oportunidades e até seus relacionamentos. Então, pare por um instante e reflita. O que você está fazendo com o seu dinheiro hoje? Ele está sendo desperdiçado em prazeres vazios ou investido na construção da sua liberdade? Você está vivendo apenas o agora ou construindo um amanhã que fará tudo valer a pena? Essa reflexão, por mais simples que pareça, pode ser o ponto de partida de uma transformação profunda. Porque quando você muda a forma como enxerga o dinheiro, muda também a forma como enxerga a vida, e o que era escassez se torna abundância. O que era medo se transforma em confiança, e o que parecia impossível se torna pouco a pouco inevitável. Você já parou para pensar quantas horas da sua vida são trocadas por dinheiro que simplesmente escorre pelos dedos? Quantos finais de semana perdidos em jornadas exaustivas? Quantas noites sem dormir tentando fechar as contas no fim do mês? A maioria das pessoas está presa em uma engrenagem em que trabalha para pagar dívidas, consome para aliviar o estresse e volta a trabalhar ainda mais para continuar alimentando esse ciclo. E isso não é viver, é sobreviver.
Mas o mais triste é que muitos acreditam que essa é a única forma de viver, que só há um caminho, o do esforço contínuo, da luta constante, da escassez mascarada de normalidade. Mas a verdade é outra. Existe um caminho diferente. Um caminho onde você coloca o dinheiro para trabalhar por você, enquanto constrói uma vida com mais tempo, mais liberdade e mais realização. E esse caminho começa com uma simples decisão: parar de ser escravo do dinheiro e se tornar mestre dele. É exatamente isso que as pessoas ricas fazem. Elas entendem que o tempo é um ativo muito mais valioso do que o dinheiro, e por isso colocam o dinheiro para trabalhar em seu lugar, criando fontes de renda passiva que garantem liberdade, segurança e possibilidades reais de escolha. A maioria das pessoas foi ensinada desde cedo a buscar um bom emprego, trabalhar duro, receber o salário e pagar as contas. Ninguém falou sobre ativos, investimentos, rendimento passivo, alavancagem. Ninguém ensinou a fazer o dinheiro gerar mais dinheiro. O que ouvimos foi: estude muito, arrume um emprego estável, viva dentro do seu orçamento. Mas essa receita, que talvez tenha funcionado para nossos avós, já não se sustenta no mundo de hoje. O jogo mudou. E quem não entender as novas regras vai continuar preso à velha armadilha da escassez e da falsa segurança. A boa notícia é que nunca é tarde para reescrever sua história financeira. Você pode sim começar agora a criar fontes de renda que não dependam exclusivamente do seu esforço físico ou mental. Pode estudar sobre investimentos, pode abrir um negócio, pode explorar oportunidades que antes pareciam distantes demais. A informação está mais acessível do que nunca e você não precisa fazer tudo de uma vez. Basta começar. Porque a partir do momento em que você decide sair do piloto automático e assumir o controle da sua vida financeira, todo o universo conspira a seu favor. E sabe o que acontece quando o seu dinheiro começa a trabalhar por você? Um novo tipo de paz nasce dentro de você. Uma segurança que não vem do saldo bancário, mas da consciência de que você está no controle. De que mesmo diante dos imprevistos, você tem estrutura, você tem estratégia, você tem reservas. E mais do que isso, você tem tempo. Tempo para pensar, criar, amar, descansar, viajar, viver. E esse tempo não tem preço. É o verdadeiro luxo dos novos ricos. Não são apenas os carros, as casas ou as viagens. É a liberdade de escolher o que fazer com o seu dia, com a sua vida. Mas atenção, essa liberdade não vem da sorte nem de herança. Ela vem da construção intencional. Vem de pequenas decisões feitas com consistência. Vem do esforço consciente de transformar cada real em uma semente. Vem da sabedoria de sacrificar um pouco do agora por um muito do amanhã. Vem da coragem de romper padrões familiares, sociais e emocionais. E principalmente, vem da fé inabalável de que você é capaz de viver uma vida extraordinária, desde que esteja disposto a agir como alguém extraordinário. Quando você começa a agir assim, algo mágico acontece. As oportunidades aparecem, as portas se abrem, pessoas certas cruzam seu caminho. Você começa a perceber que não está mais remando contra a maré, está navegando com o vento a favor. E esse vento é fruto da sua nova mentalidade. De uma mente treinada para enxergar possibilidades onde antes havia apenas limitações. De um coração aberto para o crescimento, para a abundância, para a prosperidade. E é assim que nasce uma nova realidade. Quando você para de trabalhar apenas por dinheiro e começa a construir uma vida com propósito. Lembre-se, você não está aqui apenas para pagar boletos. Está aqui para viver uma vida plena, rica, vibrante. E essa vida começa quando você decide que o seu dinheiro não será mais um fim, mas um meio. Um meio de construir liberdade, impactar vidas, realizar sonhos. E tudo começa com uma escolha: deixar o medo para trás e assumir o comando.
transformar a escassez em estratégia, a dúvida em decisão, o caos em clareza, porque você merece mais. Você nasceu para mais. E agora é a hora de reivindicar isso. Imagine acordar num dia qualquer da semana sem o peso do relógio, sem a ansiedade da rotina, sem o medo das contas vencendo. Imagine olhar pela janela e sentir de verdade que você está livre. Não livre apenas no corpo, mas livre na alma, no tempo, nas escolhas. Esse é o verdadeiro significado de liberdade financeira. E não se trata de uma utopia distante ou reservada para poucos. Trata-se de um estado real, possível e acessível, desde que você esteja disposto a plantar as sementes certas agora. É isso que os ricos fazem. Eles entendem que o dinheiro, quando bem administrado, é um servo leal e que, quando mal compreendido, se torna um tirano implacável. As pessoas ricas não trabalham para sempre. Elas constroem estruturas, sistemas, investimentos e negócios que continuam produzindo resultados mesmo quando elas estão descansando, viajando ou se dedicando a novos projetos. Elas têm clareza de que o trabalho inicial é necessário, mas também entendem que o verdadeiro jogo é colocar o dinheiro para dar duro por elas. A mentalidade rica constrói alavancagem. A mentalidade pobre constrói exaustão. Uma acredita em renda passiva, a outra na eterna troca de tempo por salário. E se você quer mesmo mudar de vida, é preciso mudar primeiro sua forma de pensar. A transformação começa quando você deixa de ver o dinheiro como algo escasso e começa a vê-lo como energia. Energia que pode ser multiplicada, potencializada, investida. Quando você começa a entender o poder dos juros compostos, dos ativos, das fontes de renda residual, percebe que existe um outro mundo, um mundo onde o tempo trabalha a seu favor e não contra, onde cada decisão financeira tem o potencial de criar frutos duradouros, onde você não apenas sobrevive, mas começa a construir um legado. E esse legado não é só sobre riqueza material, mas sobre liberdade, escolhas, autonomia. Nesse novo mundo, você deixa de ser refém de um emprego que detesta, de um chefe que limita seu crescimento ou de um sistema que troca a sua vida por um contra-cheque. Você começa a viver no seu próprio ritmo, a desenvolver projetos com um propósito, a dedicar tempo às pessoas que ama e, principalmente, a ser dono da sua história. Isso não acontece da noite para o dia, mas acontece sim para quem decide agir de forma diferente da maioria, para quem estuda, aplica, erra, corrige, persiste e constrói. Um dos grandes diferenciais das pessoas que conquistam a liberdade financeira é que elas não se deixam enganar pelo imediatismo. Elas compreendem que o prazer real não está em consumir agora, mas em investir para colher mais à frente. Que cada real poupado e bem investido é uma semente de liberdade. Que cada hora dedicada ao aprendizado financeiro é uma hora a menos de sofrimento no futuro. Elas sabem que o dinheiro não compra felicidade, mas compra tempo. E o tempo bem vivido, esse sim, é a verdadeira felicidade. E se você está aqui, é porque algo dentro de você já sabe que é hora de parar de lutar apenas para sobreviver e começar a construir uma vida extraordinária. Uma vida onde o dinheiro não dita as regras, mas obedece às suas estratégias. Uma vida em que você não precisa mais escolher entre trabalhar ou viver. Você pode e deve fazer os dois. Trabalhar com sabedoria agora para viver com liberdade depois. Esse é o segredo que poucos contam, mas que transforma tudo. E antes de encerrarmos este episódio, repita comigo, com força, com fé e com convicção: o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho uma mente milionária. Se esse conteúdo tocou você, se fez sentido, se despertou novas ideias
ou te fez enxergar com mais clareza o caminho para a sua liberdade financeira, então curta este vídeo agora. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos profundos, transformadores e práticos sobre mentalidade de riqueza, desenvolvimento pessoal e reprogramação da mente subconsciente. E prepare-se. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo em mais um segredo poderoso da mente milionária. Você não vai querer perder. Ative as notificações. Comente aqui abaixo qual insight mais impactou você neste episódio. E lembre-se, sua liberdade começa na sua decisão. Nos vemos no próximo vídeo.